aqui em direto e acho que já vou ter o Vítor. Vítor, bem-vindo. Olá, Pedro. Tudo Tudo bem, bem? Vítor? Muito obrigado por teres aceitado o Tudo meu bem. convite para estares aqui connosco em direto. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas para te fazer, mas antes disso, estamos mais ou menos a meio da campanha eleitoral. Como é que está a correr a tua campanha? Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui em direto da cidade da Lixa, da sede da candidatura da Ana Olívia. Tem sido uma candidatura cansativa, mas tem sido uma candidatura onde temos procurado, dentro das nossas possibilidades, explanar o nosso projeto e as nossas ideias para o Conselho de Felgueiras e temos tido uma receptividade muito positiva por parte da população e estamos muito esperançosos. Vítor, vamos direto ao assunto. Vamos à primeira pergunta. Dia 26 Força. são as eleições. Se fores eleito, qual é a primeira medida que vais tomar logo a seguir à tomada de posse? Inevitavelmente nós vamos ter que promover a coesão territorial e obviamente que vamos deslocar-nos logo, imediatamente, a todas as juntas de freguesia, a todas as uniões de freguesia e procurar, em conjunto com os executivos das juntas de freguesia e com as instituições, explanar o nosso projeto e trabalhar em parceria a médio e longo prazo um projeto para todo o Conselho de Felgueiras. Essa será, inevitavelmente, a nossa primeira ação municipal, mal assumamos os executivos. Vítor, e a segunda medida? A segunda medida, vamos ter que forçosamente regulamentar uma coisa tão simples e tão básica e tão essencial, que é a criação do provedor para a deficiência e para o cuidador informal. Obviamente que logo a seguir vamos ter que procurar enquadrar de uma forma jurídica e regulamentar a criação dessa mais-valia, digamos assim, para uma minoria da população, mas que para nós nos diz muito. Muito bem. Vítor, uma outra questão está relacionada com os salários em Felgueiras, que são salários baixos. Um estudo divulgado há algumas semanas atrás, que Felgueiras Magazine divulgou, que analisou os 80 concelhos mais populosos do país e desses 80, Felgueiras é o terceiro onde os trabalhadores têm os salários médios mais baixos. Certamente que é uma questão que te preocupa, não é uma questão que a Câmara possa fazer de alguma forma direta, mas o que é que poderá fazer a Câmara Municipal e qual é a tua opinião sobre este assunto? Nós temos promovido, a nossa candidatura assenta em três eixos fundamentais: o trabalho em equipa, o trabalho em parceria e o trabalho em inovação. Obviamente que a Câmara Municipal de Felgueiras terá que estimular todas as parcerias, nomeadamente as parcerias universitárias, para de facto estimular aqui um crescimento científico e tecnológico, nomeadamente na indústria do calçado, mas não só, na metalomecânica e na indústria têxtil, mas concretamente na indústria do calçado, cujo fator de competitividade, quer queiramos, quer não, continua a ser mão de obra barata. Teremos aqui que forçosamente reforçar a componente tecnológica, de forma a tentar minimizar, digamos assim, a questão da mão de obra ou tentar automatizar mecanismos no processo de produção do calçado, para de facto incorporar aqui toda uma série de quadros que nós temos aqui em Felgueiras, mas que de facto não, neste momento ainda não têm capacidade de se afirmarem profissionalmente na indústria do calçado. Esse será um trabalho que vamos ter que procurar desenvolver e eu creio que a Câmara Municipal de Felgueiras terá que ser a âncora junto dos empresários, junto das instituições, junto das universidades, para de facto estabelecer aqui uma parceria de trabalho para a afirmação tecnológica do calçado em Felgueiras. Antes de fazer a próxima pergunta, se alguém aqui dos presentes quiser fazer alguma pergunta ao Vítor Vasconcelos, que coloque aqui nos comentários, que eu vou tentar estar atento e farei a pergunta ao Vítor. Vítor, continuando um bocadinho na economia, Felgueiras deve continuar a apostar na indústria do calçado ou deve diversificar a sua estrutura económica? Qual é a tua opinião sobre este assunto? Eu acho que esse é um problema estrutural do Conselho de Felgueiras. Nós estamos muito reféns da estabilidade económica ou financeira da indústria de calçado. Quer se queira, quer não. Há uma dependência da indústria de calçado. Obviamente que nós teremos que, à semelhança de outros municípios aqui à nossa volta, teremos que ter capacidade, nós, Câmara Municipal, nós, CIMI, do Tâmega e Sousa, de cativar, sobretudo, investimento tecnológico para cativar ou para fixar todos os nossos jovens tão bem qualificados aqui no Conselho de Felgueiras. E, obviamente, procuraremos estimular, através das mais diversas isenções,
dos mais diversos estímulos, taxas, com que as novas empresas procurem se fixar aqui no Concelho de Felgueiras. Podem ser empresas até complementares daquelas que nós já temos, no calçado, na metalomecânica, no têxtil, mas é fundamental que nós, de uma forma permanente, tenhamos um gabinete em parceria, já aqui frisei, com empresários, com instituições, com universidades, com ensino sénior, para de facto cativar investimento tecnológico e diferenciado para o Concelho de Felgueiras. Ó Vitor, temos aqui uma pergunta a perguntar sobre quais é que são os objetivos para a causa animal. Foi a Inês que perguntou. Bem, eu acho que voltando um bocadinho atrás, neste trabalho em parceria, em equipa, eu acho que a Câmara Municipal de Felgueiras tem que trabalhar de uma forma séria e coordenada com os agentes locais que já estão no terreno, quer sejam associações, quer sejam voluntários, para de facto afirmarmos como um concelho que sabe tratar os seus animais abandonados, que sabe apoiá-los, que sabe esterilizá-los, que sabe promover campanhas de adoção. É fundamental que o município que trate bem os seus animais se afirme de facto como um paradigma a nível do município. Nós estamos a falar de cães, estamos a falar de gatos, nomeadamente, e que haja de facto um piquete permanente que esteja em colaboração, em parceria com esta associação e com estes voluntários, que trabalhe de uma forma permanente para o bem-estar animal. O município que não sabe tratar bem os seus animais não saberá afirmar-se junto dos seus cidadãos. Vítor, um dos problemas que temos na cidade de Felgueiras, para falar concretamente, é o estacionamento. O Felgueiras Magazine, ainda antes das férias, fizemos um artigo sobre o problema do estacionamento, neste caso, ali à beira da Casa das Artes, que os comerciantes estavam-se a queixar. Aqui no centro, mais no centro, na Avenida Leonardo Coimbra, por exemplo, é muito difícil encontrar um estacionamento. Como é que se resolve isto? Os americanos têm os norte-americanos são muito pragmáticos nestas coisas. E eles têm uma expressão que é muito interessante, que é no cars, no business. Ou seja, sem carros não há negócio, ponto final. E de facto é um problema não só na cidade de Felgueiras, mas também na cidade da Lixa, na cidade da Longra e mesmo em Barrosas. É um problema estrutural de todo o concelho, nomeadamente dos centros urbanos. E de facto em Felgueiras é premente, sobretudo depois de uma intervenção que houve no centro urbano de Felgueiras, é lamentável que de facto não se tenha tido a preocupação de procurar racionalizar e procurar descentralizar o estacionamento ou a possibilidade de estacionamento. Obviamente que nós teremos um trabalho a fazer nesta matéria, nomeadamente ali na zona de Sogonheiras ou junto da central de caminhonagem. É forçoso que, de facto, haja lá uma zona de estacionamento. Ainda hoje estivemos no mercado municipal em Felgueiras de manhã e, de facto, é um caos para estacionarmos. E ali junto à Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sogonheiras, mercado municipal, teremos que encontrar uma solução para, de facto, dar outra oferta de estacionamento e atrair as pessoas ao centro da cidade de Felgueiras. Vítor, uma das questões que tens falado muito durante a campanha eleitoral e a pré-campanha prende-se com a valorização do ambiente e a valorização do nosso património ambiental. Eu ia-te pedir que fosses o mais concreto possível a nível de medidas que propões fazer. Na prática, é o quê? Fundamentalmente é preservar aquilo que é nosso, é preservar o Seixoso, é preservar Santa Quitéria, é não estarmos de costas voltadas. O que é que vamos fazer? Não percebi. O que é que vamos fazer no Seixoso? Decididamente não haverá exploração de lítio connosco no Seixoso, garantidamente. E este terá que ser um trabalho que terá que ser feito de uma forma intermunicipal, com Amarante, e Solurico e Felgueiras. E eu acho que o Seixoso, de facto, tem todas as condições para se afirmar como uma zona de descanso, uma zona onde podemos, de facto, relaxar e, mais que tudo, é uma zona que tem um grande potencial para os esportes radicais. Eu acho que o Seixoso tem que ser um cartão de visita de quem vem da Amarante para entrar aqui no Concelho de Felgueiras. Não só o Seixoso, Santa Quitéria, o Monte da Senhora da Aparecida. Temos que nos virar para os nossos recursos hídricos. Estamos completamente de costas voltadas para o Rio Sousa, para o Vizela, para o Mesio, para o Bugio. Aquela zona de Corveta até Barrios, em Jogueiros, tem que ser valorizada no interface com a Ponte do Arco em Vila Fria. Temos que criar
Posso te interromper? Já foste à Força. Ponte do Arco nas últimas semanas ou meses? E se foste, ia perguntar o que é que achas do trabalho que a população lá tem feito. E que potencialidade terá aquele local? Eu acho que eh, do, o voluntariado provou que, de facto, se conseguem fazer coisas maravilhosas com poucos recursos, consegue-se valorizar o nosso património. É um bocado deste trabalho que nós nos pretendemos oferecer aos felgueirenses nos próximos 4 anos. Um trabalho em equipa, em parceria, de uma forma coordenada, que não seja a Câmara Municipal a ditar, mas que, de facto, haja aqui um trabalho em equipa e nós vamos conseguir afirmar todo o nosso património. É fantástico o trabalho que aqueles voluntários têm feito para promover o que é deles, o que é bom, que é a Ponte do Arco, é o Rio Vizela, que infelizmente ainda está extremamente contaminado e não há. E nós temos que intervir nessa matéria de procurar salvaguardar o Rio Vizela, mas de facto é um trabalho notável que tem sido feito e é um bocado a imagem de marca daquilo que nós queremos. Às vezes com pouco, com um trabalho em parceria, em equipa, e haja amor e paixão, nós vamos conseguir salvaguardar e divulgar o nosso património. Ó, Vitor, vou-te fazer agora uma pergunta que tu já falaste um bocadinho sobre isto, mas eu queria que desenvolvesses ainda mais. Prende-se com o seguinte: os jovens em Felgueiras estão a ficar cada vez mais com maior formação académica, com licenciaturas, com mestrados, e acabam por abandonar o concelho, pois não encontram aqui oportunidades na sua área de formação. Obviamente que é uma situação que te preocupa. O que é que se poderá fazer? Isto vem um bocado ao encontro àquela questão que nós falamos da indústria de calçado, de não só desenvolver tecnologicamente os processos de produção do calçado, e não só dos componentes para o calçado, mas também de procurar atrair novo investimento tecnológico, sobretudo para o Concelho de Felgueiras. De facto, nós temos vindo a assistir que a população juvenil, extremamente bem formada, potencialmente poder, eh, eventualmente não tem uma formação adequada para a indústria do calçado. Nós temos vindo a sentir isso junto dos nossos empresários. Têm grande dificuldade em encontrar jovens extremamente bem qualificados, mas especificamente para a indústria do calçado. E é natural que, perante a ausência de empregabilidade na indústria do calçado, nomeadamente, ou fundamentalmente, procurem essa indústria ou os empregos na grande área, na área metropolitana do Porto, até no estrangeiro, e é um potencial, é o nosso maior património que temos em Felgueiras, que é a nossa população juvenil, de facto está a abandonar-nos. Eu acho que cada vez mais nós temos que procurar não só cativar novo investimento, não só afirmar as potencialidades do nosso património e com isso gerar novo emprego qualificado, mas também temos que procurar nós, Câmara Municipal, lá está, em parceria com o ensino superior e com os empresários, criar espaços, nós propomos isso em Barrosas e na Lixa, os laboratórios de ideias, que são um bocado de espaços UV, onde os jovens podem, com o apoio da Câmara Municipal, empreender e desenvolver os seus próprios projetos de uma forma conjunta, 3, 4, 5, 6 jovens, nesses laboratórios de ideias, podem aí começar a empreender e iniciar novos projetos de afirmação e, sobretudo, alguma sustentabilidade para se fixarem no Conselho. Vítor, vê-se com frequência no Concelho de Felgueiras, especialmente à segunda-feira, os contentores de lixo cheios e com lixo no chão. É um problema de recolha de lixo ou é uma falta de civismo dos felgueirenses? Eu creio que aqui nós temos um contrato com uma nova empresa, ou com duas novas empresas, a FCC para a recolha dos resíduos domésticos e a Ambisousa para a recolha do, do, digamos, dos resíduos diferenciados, os ecopontos, pronto. Eu creio que aqui, fundamentalmente, a Câmara Municipal terá que exercer a sua função de verificação dos critérios de qualidade da recolha do lixo. É fundamental. Mas, mais que tudo, nós temos que procurar afirmar um novo paradigma neste aspecto da educação ambiental. É importante que, de facto, as pessoas que reciclam, que fazem o esforço de levar os seus resíduos para os ecopontos, sejam valorizadas, por exemplo, na fatura do ambiente. É importante que as empresas que promovam a economia circular sejam valorizadas, eventualmente com isenção de TAM, isenção de taxas. E é importante cada vez mais, e propomos criar um parque biológico ali na zona da Longa, que seja um espaço de afirmação da educação ambiental. Um trabalho em conjunto com os agrupamentos de escolas, fundamentalmente, mas que seja um espaço onde se envolvam conceitos como os da ecologia humana, os da sustentabilidade ambiental,
o da economia circular, são palavras, são conceitos que têm que estar diariamente na ação municipal. E, obviamente, que a médio e a longo prazo esperamos incutir nas pessoas, sobretudo nas pessoas, este esforço de cidadania e de procurar transformar aquilo que nós chamamos de lixo em, de facto, resíduos que podem ser valorizados e podem ser incorporados novamente na cadeia corporativa. Quanto ao município, obviamente, terá que rever, terá que fiscalizar muito bem toda a ação que é feita, nomeadamente pelas empresas que têm contratos até 2023. Vítor, última pergunta que eu tinha para ti. Tens falado tens falado ao longo da campanha, pré-campanha eleitoral, da questão do endividamento do município e dos sucessivos empréstimos que o atual Executivo tem feito. Se fosses Presidente da Câmara, o que é que fazias diferente? Lá está, nós estamos extremamente preocupados porque, de facto, há aqui um recurso sistemático ao crédito, ao empréstimo. Sobretudo no mandato em que, apesar do Covid, a Câmara Municipal foi campeã na angriação de impostos e de receitas. E, obviamente, que deixa-nos, quando falamos de futuro, sobretudo quando falamos de juventude, obviamente que ficamos muito preocupados quando vemos muitos milhões para pagar até 2035, quando vemos uma Câmara Municipal com uma carga de custos a pessoal cada vez mais elevada. Obviamente que nós teremos que procurar, de uma forma, já disse anteriormente, em equipa, procurando as parcerias sobretudo, procurando ser inovadores e diferentes, teremos que procurar, eventualmente, encontrar soluções para o nosso Conselho, afirmá-lo a nível do Tâmega e Sousa, é importante, e afirmá-lo a nível da região norte, sem recorrer sistematicamente aos empréstimos e deixar Felgueiras a crédito. Vítor, chegamos ao fim. Quero agradecer-te muito por ter estado aqui comigo e desejo-te muita felicidades para o resto que falta da campanha eleitoral. Obrigado, Pedro. Obrigado, Felgueiras Magazine, e parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado a todos por assistirem. Até à próxima.